Olá, família abençoada! Estamos aqui de volta nessa série abençoadora, fazendo a escolha certa. Eu tenho aqui compartilhado com você, conversado com você sobre a importância de nós fazermos a escolha certa para vivermos dias melhores que Deus tem para você e para a sua família, para cada um de nós. Mas para termos dias melhores, nós precisamos fazermos as escolhas certas. E esse ano, de maneira muito específica, eu me propus, Deus me incomodou muito para que eu estivesse aqui conversando com vocês sobre a escolha certa na área, dando foco, a ênfase na questão política. Mais uma vez, dizendo para você que nós não podemos ficarmos de fora, nós não podemos deixarmos de nos envolver com a questão política. Você tem que jogar por terra essa sua concepção de que política é coisa suja, é muita corrupção, é muita coisa feia, pastor. Não gosto nem de ouvir falar sobre isso, porque não. Joga isso fora, irmão. Esses pensamentos não são pensamentos de Deus. Deus não traz isso no nosso coração. Por quê, pastor? Porque Deus é que estabeleceu as autoridades, irmão. E Ele nos usa para isso. Foi Ele. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, você vai ver lá o que está escrito na palavra do Senhor, que nós devemos nos submeter às autoridades. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, que toda autoridade é estabelecida por Deus. E nós, como igreja, há muitos anos o diabo tem tentado cegar a nossa mente com essa palavra, com essa ideia, esse pensamento de que nós não podemos nos envolver com política. Isso é errado. Isso é pecado. Devemos nos envolver como, pastor? Estarmos atentos, lermos, ouvirmos, acompanharmos o que está acontecendo na política, as decisões. Nós precisamos estar acompanhando. Mas na rede social é muita coisa que coloca, meu irmão, você tem que buscar as fontes corretas. Na rede social tem coisa que sai que é certa, então você busca a fonte, vê se aquilo ali é verdadeiro, mas tem muitas outras fontes que você pode buscar. Então esteja certo disso, em nome de Jesus. Esse ano vai ter uma revolução para a glória de Deus, e Deus vai usar a igreja dele para isso. A igreja não vai se vender, porque há muitas igrejas e pastores, não é a igreja, são mais os líderes, que muitas vezes se vendem fazendo articulações, coisas que são convenientes a eles e não à igreja, E chega lá na igreja e leva a pessoa lá na frente, dá a palavra para a pessoa, Depois a pessoa faz um monte de besteira aí. Não pode, Muitas vezes fala na igreja que você deve votar em fulano. Não. Nós temos que orientar a igreja dos princípios, que ela tenha na mente aquilo ali, quais os princípios e valores que aquelas pessoas que estão buscando os nossos votos, elas realmente acreditam. Mas pastor, e se mentir? Meu irmão, veja, o nosso papel nós temos que fazer. Se aquela pessoa lá na frente vai fazer alguma coisa errada, vai quebrar aliança, isso é ela com Deus, mas nunca mais ela vai ter o seu voto. Você está entendendo? Então, é muito importante isso. Eu quero compartilhar com você, só para você ter uma ideia, 3 princípios que são, assim, muito importantes para você entender. Que a sociedade hoje, os políticos hoje, a política, tem inserido na nossa sociedade e tem destruído muitas famílias. Primeiro, você já ouviu falar, ou se não ouviu, vai ouvir agora, a tal chamada ideologia de gênero, que inclusive tem sido ensinada em algumas escolas públicas no Brasil.
para você ter uma ideia. Tá? E o que é isso, pastor? Ideologia de gênero não considera que as pessoas nascem homem ou mulher. A ideologia de gênero ensina que elas se tornam homem ou mulher de acordo com o crescimento dela, como ela vai se crescendo e se manifestando nos seus gostos, na sua forma de falar, de fazer, Então, alguns expoentes dessa ideologia consideram que a divisão das pessoas entre homens e mulheres é errado. E isso precisa ser combatido. E existe uma ala de políticos que defendem isso na sociedade, nas escolas, nas famílias, tá? E os nossos filhos estão lá na escola. A maioria não estuda em escola particular, estuda em escola pública. E é lá na escola pública que está. E quando a Câmara dos Vereadores concordam com isso, ou o Congresso lá, a Câmara Federal, o Senado, porque eles votaram isso, pastor, coisa errada. É porque nós não escolhemos as pessoas certas para representar os nossos valores, os nossos princípios lá em cima, Então, isso é importante, meu irmão. Isso é um mal que precisa ser combatido. E aí, que ala é essa? A ala da esquerda. Quando você vê um político da esquerda, o que é a esquerda, pastor? São aqueles que defendem, eu vou ter que gravar mais vídeos sobre isso, são aqueles que defendem a ideologia marxista. A ideologia marxista é uma ideologia que ela começa destruindo, assim, sorrateiramente, os princípios e valores da família. Primeiro começa pelas crianças, ideologia de gênero. Depois pelo casamento, que não deve haver restrição de casamento entre pessoas do mesmo gênero. Ideologia marxista. Destruir a família como padrão de Deus, como hoje. Tá? A esquerda defende isso. Lá para frente, eu vou gravar alguns vídeos e mostrar para você quais são os partidos de esquerda que defendem essa ideologia. E aí você vai saber, na hora que escolher lá o representante, se ele faz parte desses partidos. Isso é importante? Claro que é. Um outro princípio, que é o aborto. Nós defendemos a vida desde a concepção, irmãos. Então, existem muitos que estão defendendo o aborto, que defendem o aborto. Então, está tentando passar lá no Congresso, crianças até com 12, acho que são 12, e isso são 3 meses já de gestação, 4 meses, um negócio assim, para abortar através de um sistema lá que vai, uma agulha lá no coração da criança, dentro do ventre da mãe, para matar a criança. Então veja, existem políticos que defendem isso, irmãos, defendem o aborto. E aí, pastor, eu vou mostrar para vocês, a maioria deles estão na esquerda, nessa ala esquerda da política, e que a gente precisa, lá na frente eu vou mostrar para vocês isso também, mais detalhadamente. Por isso que eu estou dizendo a vocês que eu já estou começando agora, mas eu vou continuar, vou de repente preparar uma outra série mais lá na frente, mais próximo, para poder orientar, ajudar você, esclarecer você alguns fatores, algumas coisas que acontecem na nossa sociedade, que muita gente está alienada com relação a isso. Muita gente dentro da igreja. Uma outra coisa, que é
a liberação das drogas. É uma outra coisa também. Tá? Existe uma ala de políticos que defende a liberação das drogas. E que estão aonde? Dentro desses partidos da esquerda, de esquerda, que é melhor, né, liberar as drogas. Já há uma liberação de uma quantidade, eu acho que de 40 gramas de maconha, para que não prenda. Olha como que isso está caminhando, irmão. E se nós não escolhermos os representantes certos que são contra essas coisas, que defendem exatamente os princípios e valores de uma sociedade judaico-cristã como a nossa, irmão, nós vamos afundar. Ah, mas pastor, mas na minha família não tem nada disso, graças a Deus. Mas, querido, você está mais uma vez pensando só em você. Quando atingir alguém da sua família, você vai, né? Aí você vai querer abrir o... porque... Aí não adianta mais. Nós temos que ter posicionamento antes que as coisas aconteçam e depois nós vamos ficar aí chorando, arrependidos, porque poderíamos ter feito alguma coisa e não fizemos. Mas de mim Deus não vai cobrar isso. Não vai. E eu não vou ter esse tipo de arrependimento. Por quê? Porque eu já me posiciono. E eu estou aqui para te ajudar a se posicionar, a ter conhecimento sobre isso, compartilhando esse vídeo, levando isso a sério, tá? Em nome de Jesus. Eu só coloquei 3 aqui. 3 coisas ruins que estão minando já na nossa sociedade. E que todas essas decisões, elas são originadas lá em cima, na Câmara Federal e no Senado Federal. Esse ano, irmãos, é primordial a nossa escolha com relação do Senado, senador. Nós temos hoje 3 senadores lá, que representam aqui a sociedade capixaba. O senador Magno Malta, o senador Contarato e o senador Marcos Duval. Este ano serão eleitos 2 senadores. Então, o Marcos Duval e o Contarato, eles virão para a reeleição. O Magno Malta ainda tem mais 4 anos. Então, nós temos que escolher um senador, né, 2 senadores que nos representam, realmente, que representam nossos princípios, nossos valores judaicos cristãos lá em cima. Assim como deputado federal também. É muito importante, irmãos. Presidente nem se fala, né? Nem se fala. A gente tem que escolher exatamente alguém que nos represente, alguém que seja realmente que defenda as bandeiras de uma sociedade eminentemente judaico-cristã, né? Para a glória de Deus. Mas falo sobre isso mais tarde para vocês, mais para frente para vocês. Agora a importância, eu estou só abrindo o leque para vocês nessa série, tá? De fazendo a escolha certa, só abrindo e compartilhando, conversando, tentando despertar você para uma realidade que tem minado a nossa sociedade, a nossa casa, a nossa família, tá? Os nossos bens, tá? Exatamente para você se posicionar, você se interessar, você buscar orientação, você buscar conselho, você buscar estar se posicionando em nome de Jesus, ok? Eu espero que já tenha, assim, conseguido ajudar bastante vocês com relação a fazer a escolha certa. Mas lá na frente, mais próximo das eleições, eu vou gravar mais uma série ou 2 com relação a esse tema, tá? Fazendo a escolha certa, buscando realmente para que a gente possa viver dias melhores para a glória do nome do Senhor Jesus, com fundamentos que realmente abençoe a tua casa, a tua família, teu casamento, né? O seu empreendimento,
para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, vocês estão vendo aí um Brasil desfigurado, completamente desfigurado, né? De muita corrupção, de muita... enfim, eu não gosto nem de falar muito sobre isso, né? Mas vocês têm visto isso. Se você não tem visto, passe a acompanhar mais de perto, né? Todas as estatais estão dando prejuízos. O governo terminou o ano com mais de 50 bilhões de prejuízo na conta do Brasil. Hoje nós temos uma dívida pública de 10 trilhões de reais. Hoje nós temos um maior juro da história de 15% da taxa Selic. Então, eu só estou pontuando aqui algumas coisinhas para você entender o quanto isso interfere aqui embaixo na nossa vida cotidiana, tá? Porque quem que vai pagar essas contas? Somos nós. Uma carga de tributo, de imposto, que você trabalha 5 meses, nós vamos trabalhar até maio, só para pagar impostos. Então, essa realidade precisa mudar, mas nós temos que nos posicionar, não podemos nos esconder e ficar só chorando, murmurando, criticando, falando e não fazendo nada. Pelo amor de Deus, isso tem que mudar e com certeza vai mudar para a glória de Deus, tá bom? Então, deixa aqui, em nome de Jesus, eu espero que essa série tenha te ajudado muito. Pastor, eu não assisti as outras 3. Então, assista, querido. 10, 15 minutos, no máximo 20. Assista, tá? Ouça lá, vai ser muito bom para clarear mais a sua mente, preparar mais, em nome de Jesus, a fazer escolhas certas. Em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast.